E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e bora falar aí do terceiro episódio de Pacificador em sua segunda temporada. Se inscreve no canal, comenta, dá aquele hypar e compartilha o conteúdo. Chegamos no terceiro episódio e dessa vez nós temos mais ação e mais desenvolvimento de personagens. Primeiramente, a gente teve aqui uma Cold Open interessante que trouxe Rick Flag Jr., ou Rick Flag apenas, que foi vivido por Joel Kinnaman mais uma vez. E com isso a gente teve um soft reboot, porque o personagem reviveu alguns momentos, pelo menos em questão ali de diálogos, daquele Esquadrão Suicida fatídico do David Ayer, mas também tem um pezinho na missão ali do Esquadrão Suicida do James Gunn. E a gente descobre nisso tudo que ele era amante da Harcourt. Tanto o Rick Flag quanto a Harcourt tinham um caso, e ele ainda estava com a magia na época. Então a gente teve aqui uma mistura de filmes e universos da DC. Ou seja, realmente o James Gunn está disposto a pegar o que funcionou do DCU, lá da época do Zack Snyder, do que funcionou dele e também do que está funcionando agora, e misturar tudo, fazer uma grande salada de frutas. Então se você ainda não entendeu nada, fica tranquilo que a gente vai fazer um vídeo para explicar tudinho o que está acontecendo. E essa participação do Joel Kinnaman foi interessante porque a gente viu aqui uma outra versão do Rick Flag, né, uma versão que está viva, que é do Universo 2, Universo do Caos, ou como que vocês quiserem chamar, que agora o Pacificador está tentando fazer parte. Nessa dimensão também ele é uma espécie de ficante da Harcourt, mas os dois não estão muito firmes, tanto que ela e o Chris estão tentando se reconectar. Nesse novo universo, a Harcourt é muito mais feliz, muito mais leve, é uma pessoa muito mais alto astral, o que deixa o Chris ainda mais caidinho por ela. Nesse novo lugar, o Pacificador é quase um deus, ele é aqui o grande representante do mundo e um dos grandes heróis aqui do Top Trio. Por onde ele passa, o cara é ovacionado e realmente o Chris ficou muito mexido com isso. Ele tá muito feliz, tem aquela moto super brega, o cara que tá em casa, basicamente. Enquanto isso, a gente vê alguns desdobramentos interessantes em relação aos outros personagens. A Harcourt tá ainda com essas dúvidas de saber o que ela vai fazer da vida, tanto que aí um dos grandes motivadores para ela voltar para Argos justamente é esse, né? Não sabe o que tá acontecendo. A Adebayo tenta dar um toque na amiga, dizendo que ela é muito mais ferrada do que todos os outros, e tentar aceitar aí mais o chameguinho do Chris, né? Já que ela tá sempre armada em relação a isso. E a gente vê também ali os desdobramentos da Argos, né? Que tá chegando cada vez mais próxima ali do nosso querido Pacificador para prender ele de vez. Então a gente tá vendo que aqui que as peças estão se encaixando nesse jogo. E também tivemos algumas apresentações de personagens. Aqui, por exemplo, nós vimos pela primeira vez o nosso querido Michael Hooker, o Yondo, do universo Marvel, que agora faz parte do universo DC, com seu segundo personagem, já que ele apareceu também pela primeira vez no Esquadrão Suicida do James Gunn, mas acabou ali sendo levado de arrastar pra cima de um jeito bem brutal. Aqui agora ele é um caçador de aves, e ele vai ser responsável por caçar a Eagle. Então a gente vai ter aqui esse mini momento entre os dois, esse pequeno arco desses dois personagens, da nossa maravilhosa Eagle e ele, que vai ser aí o grande algoz da nossa águia careca. Por conta da Argos, a gente tem também aqui o lance do Economus, né, que está cada vez mais dividido entre dois mundos. Por um lado, ele quer ter esse emprego que faz parte da vida dele, né, a Argos é parte da vida do Economus, mas por outro, o Pacificador é um grande amigo e ele está muito dividido, ele está tentando ajudar o Pacificador de alguma forma, mas infelizmente também ele tem que abrir mão de algumas coisas para trabalhar na Argos. Então eles estão cada vez mais próximos do nosso querido Pacificador, o que é um grande problema para o Chris. Mas chegando no Chris especificamente, tá? Vamos falar mais agora do arco de todo o Universo 2. A gente vê que ele está tentando se redimir, todos os traumas do Chris vieram à tona, então ele está tentando lidar com isso da melhor forma. O fato dele estar muito diferente e mexido faz com que também ali o Keith e a própria Harcourt tenham ali alguma desconfiança em relação a ele. Mas a Harcourt muito mais por achar essa nova versão do Pacificador mais legal, mais bonita por dentro, e o Keith justamente por tentar entender o que está acontecendo. A gente descobre, por exemplo, que o Chris daquela dimensão é viciado em analgésicos, é um cara muito mais arrogante, é um cara muito mais centrado em si mesmo. Ele não consegue ter tanto amor por todo mundo quanto o Chris da nossa dimensão, o que é muito legal. O nosso Chris, por exemplo, está muito mais aberto a ter o que ele perdeu.
O amor que ele tem pelo Keith, por exemplo, é gigantesco e dá pra ver em cena isso. A química do John Cena e do ator que faz o Keith é sensacional, os dois estão muito bem. Dá pra ver que eles são realmente uma família, parece muito uma família. Eles têm diálogos muito interessantes, eles têm uma dinâmica muito boa. E eu quero ver mais desse personagem, que ele é uma espécie de Homem de Ferro aí. Também descobrimos, né, em alguns diálogos que o pai do pacificador dessa dimensão tem câncer. Ele tá em estágios iniciais, então ele tá tentando identificar o que tá acontecendo. Isso pode ser bem importante pro futuro, já que pode ter um momento dramático bem pesado ali. Sobre teorias, o que a gente pode falar a respeito disso? Eu acho que tem ligações muito fortes com o futuro do DCU. Por que eu digo isso? Porque a gente está construindo uma ideia de pacificador multiversal daqui a pouco, e isso pode trazer outros personagens para cá. O fato, por exemplo, do Rick Flag Jr. ter aparecido no início e ter comentado sobre a magia, abre muitas portas para personagens que poderiam ter sido escanteados ali para trás. O pistoleiro, por exemplo, do Will Smith pode voltar, e a Arlequina da Margot Robbie está cada vez mais próxima desse DCU. Essa porta está abertíssima, e recentemente a Margot Robbie, inclusive, deu entrevistas falando que se divertiu muito fazendo o papel e que pode, quem sabe, aí voltar a dar as caras usando aí a sua alcunha de Harley Quinn. Falta uma ligação do James Gunn para isso. Eu tô bem curioso para saber o que vai ser feito dos outros personagens. A gente tem a volta do Judomaster, por exemplo, que deve ter embates bem divertidos, e ele falou muito sobre a questão de salvar o mundo. O que será que é isso? Será que teremos Caçador de Marte bem próximo do DCU? É uma possibilidade também, porque o Caçador de Marte, certa feita, em vários momentos, chega na Terra por conta de uma invasão alienígena, e como a gente teve as borboletas na primeira temporada, é bem provável que daqui a pouco ele seja aí um dos próximos heróis, seja apresentado dentro de Pacificador. Eu achei um bom episódio, mesmo que ele seja meio melodramático, mas as partes de ação e alguns momentos de comédia foram bem encaixados. Eu acho que valeu a pena esse terceiro episódio. Eu tô muito ansioso pro quarto episódio, aí chegando na metade da temporada. Vocês gostaram do episódio? Não gostaram? Quais são as suas teorias em relação a isso? Comenta aqui e um abraço e até a próxima.